Jesus chamou Pedro, Tiago e João e os levou a uma alta montanha. Ele estava orando e se transfigurou diante dos discípulos. O seu rosto brilhou como o sol. E as suas roupas ficaram brancas como a luz. Então apareceram Moisés e Elias e conversaram com Jesus. Moisés, Elias, Pedro, assustado, tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Depois, Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, levantem-se, não tenham medo. Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Este é o meu filho. Na verdade, primeiro era um consolo para Jesus esta afirmação do Pai. O Pai, no Novo Testamento, falou em 2 ocasiões, no batismo, na transfiguração, para lembrar a própria Jesus, este é o meu filho, mas também para nos apresentar Jesus. Este é o meu filho, escutai-o. Quer dizer, agora não precisamos mais de Moisés e Elias, que depois até desaparecerão, porque cumpriram a sua função. Moisés que nos deu a lei, Elias, o primeiro profeta, que representa todo o Antigo Testamento. Eles desaparecem depois, não há necessidade mais da presença deles. Agora, a presença de Jesus continua, escutai-o. E nos cabe agora escutar Jesus. Escutar significa ver o que o Pai nos fala através dele. E essa consciência Jesus sempre teve muito clara. Em todo momento ele dizia: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era ensinar-nos o caminho da salvação. Não ensinar e falar aquilo que nos agradasse. Ao contrário, a vontade do Pai muitas vezes é difícil, é dura, é uma cruz. E aliás, é tudo aquilo que Jesus quer fazer com a própria transfiguração. Quer preparar os apóstolos e nos preparar para o mistério do sofrimento. Sim, porque o sofrimento não corresponde à nossa concepção de vida. Nós falamos em felicidade, alegria, bem-estar, saúde. E o sofrimento é contra esse nosso desejo. E quando a pessoa busca o pecado, no fundo está buscando a felicidade, até sair do sofrimento. E o sofrimento está aí.
Então muita gente até diz, mas a Igreja Católica fala demais do sofrimento, fala demais da cruz, agora Cristo ressuscitou, acabou. Sim, Cristo ressuscitou, mas nós temos como Ele que passar pela sua paixão para depois participar de sua glória, viver e sofrer com Ele, morrer com Ele, para ressuscitarmos. Não há ressurreição sem Calvário, não há vida sem a morte. Isso que depois Paulo, especialmente, vai procurar assim aprofundar muito em suas cartas. Mas voltando à transfiguração, os apóstolos passam a ter então uma experiência de algo que deve ter marcado, que eles não entenderam bem, vão entender só após a ressurreição de Jesus, a vinda do Espírito Santo. Mas isso depois vai ser importante para eles. Imagine quando estão lá em países distantes, sem o apoio dos colegas, se perguntando às vezes, vale a pena sacrificar-nos tanto, anunciar um evangelho que é rejeitado, sempre é acompanhado de sofrimento, de perseguição. Paulo é jogado nas prisões, jogado no mar, passa fome. Muitas vezes eles devem se perguntar, mas que Jesus é esse que eu anuncio? Mas a lembrança daquele momento, não. Isso tudo faz parte, deve ter feito um bem imenso para eles. É assim, a cruz não é a última estação da via sacra, mas é uma estação necessária. Mais ainda, a Igreja Católica, ela não inventa o sofrimento. O sofrimento está aí na vida de toda pessoa. Bata na porta de qualquer casa, qualquer apartamento, e pergunte assim, há algum sofrimento nesta casa? Há algum problema? Há alguma cruz? Você vai notar que não é só na casa de católicos que há sofrimento, que há cruz. Também dos nossos irmãos evangélicos, também de nossos irmãos ateus. Parece, é algo que está aí, que não precisamos. Quantas vezes a gente ouve aí falar de pessoas riquíssimas, tinham tudo, fama, dinheiro, prazer, e de repente se matam. Por quê? É que havia algum sofrimento que nós não conhecíamos em seu coração. Então, o que a Igreja, à luz da Palavra de Deus, vem nos ensinar é enfrentar o sofrimento. É saber que ele tem um sentido. A partir do momento em que nós, como diz Paulo, completamos em nossa carne o que falta à paixão de Cristo, nós estamos participando da redenção da humanidade. E se olharmos a nossa vida, vamos ver quanto nós crescemos enfrentando dificuldades, cruzes e problemas. Eu vejo isso, por exemplo, quando abençoo algum matrimônio que se apresenta para celebrar 25 anos de vida matrimonial ou 50. Quantas vezes ouço o testemunho que foi atravessando dificuldades, mas procurando se unir naquela hora, se apoiar, que eles cresceram e que descobriram outros aspectos da vida. Mas isso vale para qualquer pessoa. O sofrimento não vale por si. O que salva não é o sofrimento. O que salva é o amor. É o amor que usamos para enfrentar aquela situação de dificuldade. E a lembrança de Jesus, que passou por esta situação, que é vencedor, é para nós uma força imensa. A própria transfiguração, lembrando, está certo, hoje eu não vejo Jesus direito, parece até que ele se esconde de mim, mas eu tenho certeza que aquele Cristo que se transfigurou lá diante dos apóstolos, um dia aparecerá transfigurado diante de mim e será alegria eterna para mim e para todos aqueles que forem fiéis à sua lei.